Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para a gente dar sequência ao nosso conteúdo sobre urbanização brasileira. Você que vai fazer prova militar, você que vai fazer prova do vestibular, vem aqui comigo, porque esse conteúdo aqui está riquíssimo, principalmente em detalhes. Se você está chegando agora, nós temos uma aula anterior que a gente explica como que esse processo foi no Brasil, como que ele foi acontecendo, como ele foi narrado, e automaticamente a gente vai dizer ali no vídeo anterior as características. Então, se não estiver saindo card aqui em algum lugar, vai na playlist aqui do YouTube que você vai ver tudo direitinho da primeira aula. Essa aula de agora é uma aula conceitual, a gente vai falar de alguns tópicos importantíssimos que vão aparecer possivelmente em algumas narrativas sobre esse tema. Então essa aula é de extrema importância, principalmente você que vai fazer prova para militar, ESA, SpaceX, Colégio Naval, tudo isso que aborda a geografia vai ter a parte conceitual de urbanização sempre estando a ser cobrada. E algumas palavrinhas merecem a nossa atenção. Então, sem mais enrolação aqui, vamos começar com a primeira definição, com o primeiro conceito. O conceito é conurbação. O que é conurbação? Coloquei ali de uma forma bem simplificada para poder facilitar a sua compreensão. Conurbação é a junção física de núcleos urbanos, junção física de cidades. Agora, por que as cidades acabam por se juntar, mano? As cidades se juntam devido a uma rápida expansão horizontal. Vamos pegar a visão inclusive do primeiro vídeo? O crescimento urbano no Brasil, o processo de urbanização, que foi muito baseado, muito pautado no intenso êxodo rural, ele foi muito acelerado, ele foi muito intenso. Ele não teve, por parte da cidade, um grande planejamento para que pudesse, claro, gerar uma infraestrutura favorável. As cidades não estavam preparadas para receber as pessoas. Na verdade, as pessoas foram chegando e, consequentemente, as cidades elas foram se expandindo. As cidades foram abrangendo essa população que ia cada vez mais chegando. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, a galera falar assim, quando eu cheguei aqui assim era tudo mato. Por quê? Porque realmente não era uma área urbanizada. Então, à medida em que a galera vai se instalando, a cidade ela tende a se expandir. Principalmente num crescimento urbano tão acelerado e tão intenso como foi o do Brasil. Show de bola? Então o que vai acontecer aqui, gente? Essas duas cidades, A e cidade B, você percebe que os limites delas estão bem definidos. Você consegue ver onde uma termina, aonde uma começa, e automaticamente você tem entre elas uma área rural ou uma área não urbanizada. O que vai acontecer? À medida em que a população vai chegando de maneira intensa, tanto na cidade A quanto na cidade B, a tendência é que as cidades venham a se expandir, venham a agregar essa área rural e essa área rural ela comece a se urbanizar. Qual vai ser a consequência disso? Vai ser a consequência que uma cidade vai sobrepor a outra. Em outras palavras, elas vão se juntar em uma mesma mancha. E aí, os limites entre essas cidades não ficam muito bem definidos. Você percebe que você troca de cidade aqui e você praticamente às vezes nem sabe. Se não tiver uma plaquinha dizendo, bem-vindo à cidade A, bem-vindo à cidade B. Isso daí acaba dificultando bastante a compreensão do espaço onde você está inserido. Perceba aqui que essa área rural ela simplesmente não existe mais. Virou uma área conurbada, porque as cidades elas tiveram esse processo de sobreposição física umas às outras. Pegou essa visão? Belezinha? Olha que importante, gente. Quando as cidades elas se conurbam, quando elas começam a integrar-se umas nas outras, a gente vai perceber o seguinte, que elas não se tornam uma cidade só. A cidade A ainda tem a sua autonomia, tem a sua prefeitura, tem sua sede municipal, e a cidade B a mesma coisa. Então são duas cidades que automaticamente se juntaram em uma mesma mancha urbana. Sabe onde é que é comum você ver esse processo de conurbação? Em grandes áreas metropolitanas, em áreas onde tiveram um crescimento muito intenso, muito acelerado por causa da formação da metrópole. E aí, consequentemente, as cidades que vão estar ao entorno vão passar por esse processo de conurbação mais intenso. Pegou essa visão? Belezinha? E já que nós falamos sobre a metropolização, falamos dessa palavrinha-chave que é a metrópole, vamos ao segundo conceito, que é o conceito de metrópole. Olha só, metrópole vai ser uma cidade polo que obteve elevado crescimento e exerce influência em cidades do entorno. Metrópole, a palavra melhor para você classificar é como cidade polo, ou também cidade mãe, ou cidade central. São formas de você chamar a metrópole. O que acontece? A metrópole geralmente é uma área que recebeu primeiramente uma grande densa atividade industrial. E como essa metrópole recebeu a indústria, ela elaborou uma grande infraestrutura, ela desenvolveu uma grande quantidade de serviços,
e, consequentemente, atraiu um grande número de pessoas. Então, essa cidade, ela cresceu de maneira exponencial, ela obteve um crescimento muito acima do normal em relação a outras cidades e acabou exercendo esse poder de polarização, acabou exercendo esse, por assim dizer, essa influência em cidades que vão estar a seu entorno. Então, coloquei aqui para você, olha só, a metrópole reúne maior oferta de serviços, a metrópole reúne maior concentração de pessoas para poder aproveitar desses serviços, para poder também aproveitar do emprego que pode ser gerado no comércio ou até mesmo na indústria. Geralmente, o setor terciário é o mais forte nessas metrópoles, por conta exatamente dessa capacidade de absorver a mão de obra. E também eu vou ter, claro, a intensificação dos problemas, porque como a cidade cresce muito, de maneira bem desproporcional, a gente vai perceber que essa cidade muitas das vezes não consegue se estruturar de maneira homogênea. Então temos áreas que são pouco desenvolvidas, temos áreas que são um pouco mais desenvolvidas. Muitas das vezes você tem isso na dinâmica das grandes metrópoles. A gente vai perceber que aqui no Brasil nós tivemos um grande processo de periferização ou periurbanização, a formação de periferias, a formação de núcleos diferentes ou pelo menos, por assim dizer, isolados dos centros. Então, automaticamente essas áreas, à medida em que você se desloca para elas, você vê que a qualidade dos serviços começa a cair, a presença do Estado começa a diminuir e fatalmente essas áreas acabam se tornando áreas um pouco mais difíceis de você conseguir ter qualidade de vida favorável. E depois a gente vai falar de um conceito importante que é a segregação socioespacial. Beleza? Olha só, falar de metrópole é falar de polarização. Então, todas as cidades que estão ao entorno da metrópole, que vão crescer por causa desse crescimento da metrópole, elas vão se conurbar a essa metrópole. Então, o princípio da conurbação está junto disso. Porque vai chegar um momento em que vai ficar tão mais caro as pessoas morarem nas metrópoles que elas vão começar a se deslocar para cidades adjacentes. E aí essas cidades começam a desenvolver infraestrutura, começam a desenvolver serviços, começam a desenvolver comércio e, fatalmente, essas cidades começam também a obter um crescimento e uma expansão. Mas é claro que os serviços, a infraestrutura dessas cidades do entorno não serão tão elevados quanto das metrópoles. Então, consequentemente, essas cidades são polarizadas por elas. Show de bola? Belezinha? Olha só que importante. Falou de conurbação, de junção de cidades, e falou de metrópole, que foi a cidade que mais cresceu, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de região ou regiões metropolitanas. Olha só a palavrinha. Região metropolitana automaticamente está abordando ali a metrópole, correto? Falou de região metropolitana, você já está aí fomentando uma ideia de que a metrópole está presente, ok? Então, olha só. Região metropolitana é uma área de planejamento entre municípios integrados e também a metrópole. Região metropolitana vai ser, acima de tudo, uma área de planejamento. Todas as cidades que compreendem essa região automaticamente vão ter a necessidade de estabelecer um planejamento que seja comum entre elas. E, claro, quem vai estar comandando toda essa rede, toda essa região, vai ser a metrópole. Então, vamos lá, vamos entender como é que é essa lógica. Quando a gente fala de região metropolitana de São Paulo, automaticamente está englobando a metrópole e todas as cidades conurbadas, todas as cidades do entorno a essa metrópole, que a gente vai chamar de Grande São Paulo. Põe um mapinha da Grande São Paulo aí para você ver, olha só. Tem a metrópole de São Paulo, tem várias outras cidades ao entorno da cidade de São Paulo, é essa região metropolitana. Um outro exemplo, o nosso Grande Rio. Grande Rio vai ter a cidade do Rio de Janeiro, põe na tela aí por gentileza, e automaticamente as cidades que estão no entorno do Rio de Janeiro, em torno da metrópole. Então, formando assim a região metropolitana do Rio de Janeiro. Percebe a grande ideia que todas essas cidades aí que compõem a região metropolitana vão ter a necessidade de um planejamento integrado junto à metrópole. E quem é que estabelece esse planejamento integrado? É o governo do Estado. Justamente porque o Estado ele vai ter cidades, automaticamente essas cidades da região metropolitana vão necessitar de uma maior condição de investimentos, de um planejamento, porque reúne muitas pessoas, muita população, planejamento infraestrutural, tudo isso para, claro, melhorar a qualidade de vida, melhorar a intensificação de fluxos, melhorar a condição de transporte, de energia, enfim, nós vamos ter automaticamente um planejamento integrado entre essas cidades. Olha só, gente, as regiões metropolitanas no Brasil foram criadas em 1973 por uma lei orgânica. E no livro do Eustáquio de Sene, que é um dos livros
para você que vai fazer a prova militar da ESA, da SpaceX ou do Colégio Naval, no livro do Eustáquio diz que região metropolitana é um conjunto de municípios contínuos e integrados a uma cidade central, compartilhando das mesmas infraestruturas e serviços. Então, está aparecendo aqui, possivelmente para que você possa anotar. Eu simplifiquei aqui no quadro para você, mas basicamente é a mesma coisa. Municípios que vão estar integrados a uma cidade central, uma cidade polo ou uma cidade mãe, e automaticamente vão compartilhar da mesma infraestrutura e dos mesmos serviços. É muito comum você ver as linhas férreas, né, as linhas de trem ou metrô, passando por diferentes cidades dessa região metropolitana. É muito comum você ver vias expressas também, rodovias, que vão estar passando pela essa região metropolitana. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a famigerada Supervia, que vai passar por uma série de cidades ali da nossa região metropolitana, oferecendo um serviço muito péssimo, oferecendo uma infraestrutura muito precária, com uma grande quantidade de pessoas, aquela briga maravilhosa que vai acontecer, né, toda vez que tiver a galera que pegar o trem, mas de certa forma integra diferentes cidades. Muitas pessoas saem dessas cidades e vêm para a metrópole, sai da metrópole, vai para essas outras cidades. Isso vai acontecer, consequentemente, nas regiões metropolitanas. E com certeza também temos na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Belo Horizonte, na região metropolitana de Recife, na região metropolitana de Porto Alegre, ou seja, em várias dessas áreas, em vários desses locais mais integrados de núcleos urbanos. Suavão? Belezinha? Um exemplo de rodovia aqui é a Via Dutra, que nós vamos ter, que interliga diferentes cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, assim também como o Arco Metropolitano. Numa região metropolitana, eu também tenho intensos fluxos pendulares. Fluxo pendular ou migração pendular é a migração diária entre diferentes cidades, entre diferentes municípios. Na aula passada a gente viu que no Brasil, cidade tem sede municipal, é abrangida pelo perímetro urbano municipal. E aí, quando a gente tem pessoas em grande número que se deslocam entre essas cidades diariamente, a gente vai dizer que é um fluxo ou uma movimentação pendular. Isso acontece constantemente nas regiões metropolitanas. Sabe por quê? Porque as cidades elas estão aqui, conurbadas, elas estão juntas, elas estão compartilhando da mesma mancha urbana e também dos mesmos serviços e infraestrutura. Então, por isso que é facilitado esse tipo de deslocamento diário entre essas cidades. Integração física pode acontecer entre cidades. Integração física, você viu que é o princípio da conurbação, mas nem sempre as cidades apresentam uma integração física. Elas podem apresentar apenas uma integração funcional, ou seja, fluxo de pessoas, fluxo de capital, fluxo de transportes, que pode acontecer mesmo se as cidades não estiverem conurbadas. Um exemplo que eu vou dar aqui para você, coloca nesse mapa, é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Gonçalo. Você percebe que elas não estão conurbadas, elas não estão juntas diretamente. Temos aí a Baía de Guanabara no meio do caminho. Mas, como eu tenho fluxos intensos de pessoas que vão trabalhar no Rio de Janeiro, vindo de São Gonçalo, e vão trabalhar em São Gonçalo, vindo do Rio de Janeiro, eu posso dizer que elas estão integradas funcionalmente. Pegou essa visão? Pegou essa ideia? Claro que você pegou essa ideia, né? Isso é muito importante que fixe na sua cabeça, que esteja na sua cabeça, porque é muito legal você associar a migração pendular à grande região metropolitana. Belezinha? Passei para o próximo conceito aqui, megalópole. Estamos evoluindo, né? Megalópole, né? Megalópole vai ser uma área superurbanizada e polarizada, olha aqui, por duas ou mais metrópoles. Então vamos lá, vamos simplificar? Megalópole é a junção ou a conurbação de metrópoles, ou simplesmente a conurbação de regiões metropolitanas, porque para falar de região metropolitana tem que ter a metrópole, correto? Então quando eu tenho automaticamente essa junção de duas metrópoles ou mais metrópoles, automaticamente eu tenho a formação de uma megalópole. A megalópole mais importante que eu tenho no mundo vai ser a Boston, Washington, que vai se chamar BOSWASH. Várias cidades vão estar integradas, várias metrópoles vão se integrar. É a maior megalópole do planeta. Você está vendo provavelmente a imagem aí na sua tela. Se não vê, a culpa é do meu contra-regra. E meu contra-regra sou eu mesmo, ok? Belezinha. Nessas megalópoles, a gente percebe o seguinte: grande infraestrutura e transportes.
eu vou ter aqui redes rodoviárias, eu vou ter a possibilidade de redes ferroviárias se integrando, eu vou ter também pontes aéreas que vai conectar aeroportos dessas grandes metrópoles. Então eu vou ter fluxos interessantes a partir desse desenvolvimento territorial e essa infraestrutura. E eu também vou perceber fluxos de pessoas e capital. Aqui no Brasil eu tenho duas metrópoles, que é Rio e São Paulo, que estão interligadas por intermédio da Via Dutra. Então eu tenho fluxos de pessoas, eu tenho fluxos de transportes, sobretudo de cargas, uma vez que nós temos, né, uma priorização do nosso modal rodoviário aqui no Brasil. Então essa rodovia vai conectar diretamente essas duas metrópoles e elas vão se integrar na nossa megalópole Rio-São Paulo. Mas a megalópole aqui do Brasil, ela também pode aparecer com fluxos intensos de capital. Cara, hoje você vê, né, que o dinheiro ele circula muito. Você sabe que agora que nós temos esse apoio financeiro por parte de bancos digitais, né, o dinheiro circula com muita facilidade. Você fazendo um Pix, você transferindo dinheiro, se quiser faz um Pix para mim, automaticamente você tem ali esse fluxo de capital bem intenso. E como São Paulo é a nossa sede da Bolsa de Valores, o fluxo é mais intenso ainda. Então, entre essa megalópole, né, entre cidades dessa megalópole, a gente vai ter fluxos até mesmo chamados imateriais, né, que é aquilo que não se materializou. No caso, o capital é um ponto importante para a gente poder justificar esse fluxo imaterial. Olha aqui, no Brasil, além de Rio e São Paulo, estão integradas nessa megalópole a Baixada Santista, até porque é de onde entra e sai grande parte das mercadorias do Brasil, Porto de Santos, o mais importante do país, a Baixada Fluminense, a famigerada Baixada Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro, Campinas, onde a gente vai ter um tecnopolo importante da Unicamp, que já a gente vai abordar direitinho, e também cidades do nosso Vale do Paraíba, que vão estar integrados nessa grande megalópole brasileira. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então segue aqui comigo que agora o nosso conceito mais fácil tá para ser apresentado. É o conceito de megacidade. Megacidade eu não vou nem aprofundar muito. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Tomara que caia isso na sua prova. Na verdade, eu torço sempre para cair o mais difícil. Mas, megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Exemplo no Brasil, São Paulo, ok? Mas no mundo a gente tem Tóquio, por exemplo, temos Xangai, por exemplo, na China, Pequim, na China, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Geralmente essas cidades estão em países subdesenvolvidos, beleza? Sobretudo no continente asiático. Mas é importante que você entenda, olha só, cara, que é independente do seu desenvolvimento. Ou seja, pode ser uma cidade de um país desenvolvido, de um país subdesenvolvido. Se tem mais de 10 milhões, é megacidade. Pode ter uma infraestrutura sinistra, pode ter uma infraestrutura ruim, é megacidade se tiver mais de 10 milhões de pessoas. 10 milhões e 1 megacidade. Aí sai uma pessoa, deixa de ser megacidade. Aí vai duas pessoas, volta a ser megacidade. Enfim, é claro que esse dado, essa estatística não é feita diariamente. Então, a gente vai ter automaticamente as megacidades sendo bem catalogadas mesmo, porque são alvos de grandes fluxos de pessoas. Segue comigo aqui, ó. Cidade global. Cidade global é aquela cidade que tem um poder de polarização a nível internacional. Em outras palavras, a cidade global de um país, ou as cidades globais de um país, porque ele pode apresentar mais de uma, tem a capacidade de influenciar até mesmo externamente, fora das suas áreas de origem, fora do seu país, fora da sua jurisdição. Geralmente, quando a gente pensa em cidade global, a gente pensa nas capitais. Na Inglaterra, Londres. No Japão, Tóquio. Na Alemanha, Berlim. Show de bola. Perfeito. Mas nem sempre a capital vai ser uma cidade global. Um exemplo é lá nos Estados Unidos. Nova York é uma cidade global, mas não é a capital dos Estados Unidos. E um outro exemplo, aqui no Brasil. Brasília não está no status de cidade global, apenas de metrópole nacional. Aula passada, falamos disso na hierarquia urbana. E aqui no Brasil, temos duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Na dúvida, marca São Paulo. Se só tiver a opção ali São Paulo e também tiver a opção São Paulo e Rio em duas alternativas diferentes, vai em São Paulo, que é show, que é tranquilo, que é de boa, beleza? Olha só, para ser cidade de São Paulo, é mole, para ser cidade global, olha para cá, eu tenho que ter centro financeiro, é um ponto importante, sede de bolsa de valores. Até um certo tempo aqui no Rio de Janeiro a gente teve Bolsa de Valores, mas depois ela foi extinta. Eu sou do Rio de Janeiro, estou tentando falar um pouquinho bem da minha cidade, mas na grande realidade São Paulo vai ser ainda mais top nesse conceito de cidade global. Cidades turísticas e sedes de grandes eventos, e aí o Rio de Janeiro entra como cidade global
a partir ali de 2016, mais ou menos, por conta de ter sido sede de uma série de eventos internacionais, um deles as Olimpíadas, desculpa aí, um exemplo deles a Jornada Mundial da Juventude, desculpa aí também, a final da Copa do Mundo, que o Brasil não estava presente em 2014, o Pan-Americano lá em 2007, que muita gente não vai lembrar, né? Mas é para lembrar que eu estou com uma idade meio avançada, mas automaticamente você está observando que sede de grandes eventos e também turismo atrai uma cidade para esse status de cidade global, ok? Sede de transnacionais, empresas que têm relevância a nível global. Aqui o Rio de Janeiro também entra por isso, né? Por conta da Petrobras, que vai ser a transnacional brasileira. Aí em São Paulo a gente tem sede de empresas pra caramba. São Paulo realmente é indiscutível o seu poder de polarização, ok? E um outro ponto, elevado PIB. Novamente São Paulo leva muita vantagem mesmo quando a gente fala desse quesito cidade global. Não só aqui no Brasil, mas também em toda a nossa América do Sul e América Latina. Para tu ver o poder que tem a cidade de São Paulo. Para tu ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, eu tenho uma população superior à população do Uruguai, cara, que é um país, mano, entende? Então o poder de São Paulo é muito considerável e o status de cidade global é absurdo, é sensacional. Vou pedir para colocar um mapa aí, coloca um mapa para mim aí de cidades globais no mundo. Olha aí, ó, esse mapinha de cidades globais no mundo. Você está conseguindo visualizar aí como que está sendo distribuídas as cidades globais, né? Houve um crescimento grande na Ásia nas últimas 2 décadas, mais ou menos. Mas, de certa forma, as cidades globais aí, você está conseguindo ver aonde que elas se localizam plenamente. Segue o baile aqui comigo? Macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana é um inchaço urbano. Já sublinha a palavra inchaço urbano, porque é um fenômeno que acontece nas cidades. As cidades que têm esse fenômeno da macrocefalia urbana, elas vão ter tantas pessoas e o inchaço vai ser tão intenso que isso, claro, vai causar uma deficiência nos serviços, na infraestrutura, enfim, em tudo que a cidade pode proporcionar ou pode oferecer para a população. Ou seja, para poder facilitar a sua compreensão, a macrocefalia urbana dificulta a qualidade de vida nessas grandes cidades, geralmente em metrópoles. Por isso que eu coloquei aqui, ó, comuns nas regiões metropolitanas. A macrocefalia urbana não vai atingir só a metrópole, mas vai atingir toda uma gama de cidades que estão juntas nessa metrópole, nessa área. E é por isso que a região metropolitana precisa de tanto planejamento, uma vez que ela vai ter esse fenômeno, essa presença, essa intensificação dos problemas muito mais adequados a essa realidade. Então, como por exemplo, problemas derivados da macrocefalia urbana, queda na oferta de serviços, começa a ratear o serviço de saúde, de educação, fica tudo muito cheio, complicado, trânsito em excesso, formação de favelas, aglomerações subnormais, submoradias, enfim, violência, tudo isso é resultado desse fenômeno da macrocefalia urbana, que, claro, está diretamente ligado ao nosso processo de urbanização, um crescimento muito acelerado e desproporcional. Mas não acabou não, fica aqui comigo que essa aula conceitual tá boa. Vou falar agora das regiões integradas de desenvolvimento, ou as RIDs. Região integrada de desenvolvimento, olha só, presta atenção, será uma região metropolitana. As RIDs são exemplos de regiões metropolitanas, mas elas vão reunir cidades de diferentes estados. Opa, beleza. Falei para você que região metropolitana vai ser uma área de planejamento integrado, correto? Beleza. Quem vai administrar a região metropolitana é o estado, correto? Beleza. Mas aqui eu vou ter uma área de planejamento integrado para cidades, porém elas vão estar ocupando mais de um estado. E aí que vem esse ponto tão específico da RID. Eu tenho aqui no Brasil essas RIDs surgindo a partir dos anos 2000, beleza? E elas vão englobar, sobretudo, a administração pelo poder federal, porque não vai ser nenhum estado e nem outro que vai administrar essa área dessas cidades. A gente vai ter o poder federal exercendo a tutela sobre essas cidades e, consequentemente, direcionando os planejamentos. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa RID de Brasília ou Distrito Federal e entorno, que vai englobar o estado de Goiás, ali que é abrangido a parte do Distrito Federal, e também Minas Gerais. Então eu tenho ali cidades que vão entrar no âmbito de planejamento que estão em mais de uma porção de estado, está mais de uma unidade federativa. Pegou essa visão? Eu tenho ali o Distrito Federal, uma unidade federativa, eu tenho Goiás, uma unidade federativa, e eu também vou ter Minas Gerais, uma terceira unidade federativa. Um outro exemplo aqui, Petrolina Juazeiro.
Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, vão automaticamente englobar algumas cidades ao seu entorno que vão ser alvo de um planejamento de uma RID por conta de algumas atividades econômicas comuns. Nesse caso aqui, eu tenho a fruticultura irrigada, que vai ser uma área, um tipo de atividade econômica muito importante nessa região. Tu quer uma bananinha? Tu quer uma uvinha? Então, nessa áreazinha daqui, aparece esse tipo de cultura agrícola muito importante e, consequentemente, essa área vai englobar esse tipo de planejamento mais integrado entre diferentes cidades que compõem estados distintos. Tá pegando essa visão, né? É de boa, né? Próximo, macrometrópole. Macrometrópole é chamada metrópole expandida ou metrópole estendida, ok? Metrópole expandida ou metrópole estendida. O que vai rolar? A gente falou que a metrópole exerce influência no entorno, né? A metrópole exerce influência na região metropolitana, correto? Beleza. A macrometrópole vai exercer influência além da sua região metropolitana. Ela vai exercer polarização em cidades que não estão ao seu entorno. Por isso o nome é macrometrópole. É como se a cidade virasse uma região, entende? Aqui no Brasil eu tenho um exemplo de macrometrópole. Eu vou ter São Paulo sendo a metrópole tão sinistra, mas tão sinistra dentro do seu estado, que São Paulo vai exercer um poder de influência em Campinas, em São José dos Campos, em Sorocaba e também em Santos, ok? Para você memorizar isso, porque isso é mais uma questão de memorização, você percebe que São Paulo exerce influência em cidade que só tem S. Eu tenho Sorocaba, eu tenho São José dos Campos, eu tenho Santos, e eu tenho Campinas, que pode não ser com S, mas você pega esse S daqui, coloca na frente, vira Sampinas, ou enfim, não dá para entender muito bem o que eu quis dizer aqui agora. Mas, de certa forma, para memorizar tudo isso, fica mais fácil se você pensar nos 3 S's que São Paulo vai polarizar aqui, Sorocaba, Santos e São José dos Campos, macrometrópole paulista. Isso acontece, né? Porque todas essas cidades, mesmo não estando na região metropolitana de São Paulo, elas estão diretamente ligadas a São Paulo de alguma forma. Por exemplo, Campinas tem o Tecnopolo. Então, claro, produção de tecnologia financiada muito com recursos que vêm da cidade de São Paulo. Enfim, tudo isso pode acontecer. A mesma coisa Santos. É de lá que nós vamos ter o porto mais importante que vai fazer entrar e sair pessoas e também, consequentemente, mercadorias que vão abastecer São Paulo. Então, tudo isso daí entra nesse conceito de macrometrópole para exemplificar. Tecnopolos, centros de pesquisa e desenvolvimento ligados geralmente a centros universitários. Tecnopolo é uma de produção de tecnologia. Pega essa visão. Produzir tecnologia, tirar do zero e produzir, ok? Muita gente pensa, a Zona Franca de Manaus foi criada como um tecnopolo. Não, mano. Eu sei que lá eu tenho tecnologia, mas lá não produz tecnologia. A Zona Franca é um lugar onde você tem importação de produtos, de mercadorias e fazem a montagem. Mas eles não produzem a tecnologia lá. A tecnologia vem de fora, ok? O Tecnopolo produz pesquisas e desenvolvimento de tecnologias. E quando eu falo que está ligado a centros universitários, é porque é de lá que vem a mão de obra qualificada. Pegou a visão? Um exemplo mais importante do mundo, o Vale do Silício. Um exemplo também, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Massachusetts, e Harvard, em Boston, que também vai ser exemplo de tecnopolos que nós temos a nível global. Aqui no Brasil eu tenho algumas cidades, como Campinas, ligada à Unicamp, São José dos Campos, ligado ao ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Recife, onde eu vou ter o Porto Digital de Suape, também São Carlos. Enfim, eu vou ter alguns tecnopolos importantes aqui no Brasil. Eu também tenho tecnopolo, inclusive, em Manaus. Eu tenho tecnopolo em algumas outras áreas também da região Nordeste, como Campina Grande. Enfim, tecnopolos, centros de produção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Gentrificação, para a gente poder encerrar essa partezinha aqui, acabou que a aula ficou bem longa, não era de minha intenção, mas você está pegando a ideia, né? Gentrificação é um fenômeno de mudança no perfil social de uma área, devido à especulação imobiliária. Meu Deus do céu, vamos lá. Quando eu falo da gentrificação, eu estou dizendo o seguinte, que outrora moravam pessoas de baixa renda numa área da cidade, numa área específica da cidade, e aí, por algum motivo, essa área ela recebeu alguns investimentos, públicos ou privados. Pode ser, de repente, uma linha de BRT, que é uma linha de ônibus, pode ser, por exemplo, a criação de um estádio de futebol, a criação de um shopping, enfim, uma série de investimentos que pode acontecer nessa área, porque a área tecnicamente é mais barata para investimento. E aí, consequentemente, quando esses investimentos ocorrem,
o preço da área ela tende a subir. O preço do imposto, o preço do custo de vida, enfim, tudo vai ficar mais custoso. Se ali morava antes a população de baixa renda, ela não vai conseguir acompanhar essa valorização. Então o que as pessoas são obrigadas a fazer? Elas pegam e saem desses locais e vão procurar, claro, áreas que sejam mais condizentes com o seu perfil social e, consequentemente, há uma substituição de classe social nessa área. A gente vai ter pessoas com mais condições financeiras para conseguir atuar, para conseguir viver dentro dessas áreas específicas, resultando assim nesse processo de gentrificação, mudança no perfil social de uma área dentro da cidade. Mas como eu sou ruim, como eu sou aquela pessoa que quero aprofundar ainda mais, a gentrificação vai causar como consequência, meu Deus do céu, a gentrificação vai ter como consequência a segregação socioespacial, a intensificação desse problema urbano. Segregação socioespacial é quando dentro de uma mesma realidade nós temos distintas condições socioeconômicas dentro de uma mesma realidade da cidade. Ou seja, eu tenho uma cidade onde eu tenho bairros que são mais nobres, com gente com classe média alta, eu tenho bairros que são mais humildes, com pessoas de classe baixa ou média baixa, que automaticamente coexistem dentro de uma mesma estrutura urbana e gozam dos mesmos serviços. Agora, é aquilo, né? Dos mesmos serviços. Porque à medida em que eu tenho a população de bairros, de áreas mais marginalizadas, a presença do Estado cada vez é menor. A condição de infraestrutura cada vez é mais precária. A oferta de serviços cada vez é menor. Então a gente percebe uma distinção muito grande da atuação do poder público dependendo do bairro, dependendo da área, aonde de certa forma a gente vai ter dentro de um núcleo urbano, de um bairro onde pode ter melhores condições financeiras e pessoas que vivem lá com esse patamar mais elevado, o Estado geralmente é mais presente. Agora, em áreas onde a população é mais humilde, a tendência é que o Estado seja menos forte. E fatalmente, né, isso aí abre brechas para a atuação de poderes paralelos, do crime organizado, no caso, tudo isso que vai se proliferar nas grandes cidades do Brasil. Show de bola, gente? Espero que você tenha entendido. Se você gostou, agora deixa o like, deixa sua perguntinha aí para poder engajar, para de repente eu poder ficar rico, ganhar pelo menos algum valorzinho. E se você quiser acompanhar o restante, fica aí com a gente. Tamo junto. Grande abraço. Eu não poderia ser feliz assim, até de você, mas deixa à vontade.